Muitos membros da minha família já tiveram encontro com fantasmas, inclusive eu, mas essa história é da minha tia. A minha tia trabalhava em uma escola. Ela era assistente do diretor. Um dos seus deveres era cuidar dos arquivos de presença dos alunos. Cada dia, a chamada era feita na segunda aluda do dia. Era uma escola bem pequena e ela praticamente conhecia todos os alunos pelo nome. Havia dois irmãos. Eu vou chamar eles de Jean e João Almeida. Não é o nome deles. Que frequentavam a escola. Jean era o mais velho e João era 2 anos mais novo. Um dia, a minha tia estava olhando as folhas de chamada que ela tinha pegado com os professores. Ela viu que os dois irmãos tinham faltado. Ela estava anotando os nomes de todos os alunos que tinham faltado e levantou para pegar algo no outro lado da sala dela. Quando ela virou, ela viu João em pé, a apenas alguns metros da onde ela estava, olhando para ela. Ela se assustou quando viu ele e perguntou o que ele estava fazendo ali, já que os professores tinham marcado que ele tinha faltado. Ele apenas encolheu os ombros e não falou nada. Um pouco irritada, ela falou que era bom ele ir correndo para a sala de aula. Enquanto ele saía, a minha tia se virou para pegar o que ela tinha ido pegar e voltou para a mesa dela. Alguns minutos depois, ela estava pensando. Alguma coisa naquele encontro não estava certo. Tinha algo incomodando ela. Ela não tinha ouvido a porta abrir ou fechar quando João entrou no quarto. A porta da sala era grande e barulhenta, e sempre dava para ouvir quando era aberta ou fechada. Antes de ver o João, ela não ouviu a porta abrir, e nem ouviu de novo quando ela se fechou. Havia algo mais de estranho, mas ela não conseguiu distinguir o que era. Deixando isso de lado, ela voltou para o seu trabalho e esqueceu do assunto pelo resto do dia. No dia seguinte, os professores marcaram os dois garotos com falta de novo. Durante a pausa para o café, a minha tia se sentou com alguns professores e ficou surpresa ao ouvir eles falarem que um dos alunos tinha morrido. Um dos professores falou de como era triste que um garoto tão jovem morresse. A minha tia, pegando a conversa pela metade, perguntou quem era o aluno que eles estavam falando. Um dos professores falou que era João Almeida. A minha tia ficou chocada. Ela perguntou se ele tinha morrido naquele dia. O professor falou que não. Ele tinha morrido na manhã do dia anterior. A minha tia falou que eles deviam estar enganados. Perguntou se não foi o irmão mais velho, o Jean Almeida, que tinha morrido. Todos os professores falaram que não, que tinha sido o irmão mais novo, o João Almeida. Mas não pode ser, a minha tia falou. Eu vi ele na minha sala ontem, lá pelo quarto período. Eu até falei para ele voltar para a sala dele. Então, a minha tia notou o que incomodava ela na aparência do João. Primeiro, ele não falou uma palavra para ela, só ficou parado lá, olhando para ela. Segundo, ele não estava usando jeans ou camiseta branca, que era o uniforme da escola. Ele estava vestindo uma camisa social e uma jaqueta. Ela pensou que era estranho um garoto de 9 anos se vestir daquele jeito para a escola. Ela não foi no funeral, mas um dos professores contou para ela que o João tinha sido enterrado com uma camisa social e uma jaqueta. Todo dia, quando vou para o trabalho, eu passo por uma rua que está quase sempre deserta. Raramente eu encontro mais alguém passando por ela. É uma rua calma e estreita, com um monte de casinhas. A maioria das casas tem árvores no quintal, e uma das casas tem um pinheiro enorme. Certo dia, eu estava passando por essa rua a caminho do trabalho, e então eu ouvi uma risada de criança. Eu olhei em volta, mas não vi mais ninguém. Simplesmente segui meu caminho. Quando eu estou embaixo do pinheiro, eu escuto a risada de novo.
Quando eu olho para cima, eu vejo um garotinho lá em cima. Eu estranhei ele estar lá às 7h30 da manhã e sem ninguém por perto. Então eu falei para ele: é muito perigoso você ficar aí em cima, você pode cair e se machucar. Mas ele simplesmente riu. Aí pensei que devia ser algum menino de uma das casas e que já devia estar acostumado a subir lá em cima. Então eu simplesmente segui meu caminho. Eu andei mais um pouco e olhei para trás. E ele ainda estava lá, em cima da árvore, olhando para mim. Então eu olhei para frente e continuei andando. De repente, eu ouvi um grito de pavor e quando eu olho para trás, eu vejo o garotinho caindo de lá de cima. Quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico. Ele estava muito alto. Eu saí correndo, mas quando cheguei perto da árvore, eu fiquei completamente sem reação. Ele não estava em lugar nenhum. Eu tinha visto exatamente onde ele havia caído, mas ele não estava lá. Eu procurei por todo lugar, mas não o via, nem no chão, nem na árvore e nem no quintal das casas. E da altura que ele caiu, ele não conseguiria sair correndo. Não tinha lugar nenhum onde ele pudesse ter se escondido. Quando eu pensei que o que eu tinha visto pudesse ter sido o fantasma de alguma criança que morreu daquele jeito, eu saí correndo. Eu cheguei a passar por aquela rua mais algumas vezes, mas nunca mais vi o garotinho de novo. Eu sempre que posso evitar, eu não passo por lá. Eu tinha 15 anos na época. Eu tenho mais de 30 agora. E minha mãe estava me levando para a escola e parecia preocupada. Quando eu perguntei qual era o problema, ela me falou que teve um sonho ruim na noite anterior. No sonho, a minha mãe era bem nova e estava preparando o café da manhã comigo. Era uma bela manhã e a porta da cozinha estava aberta, deixando a luz do sol entrar. De repente, escureceu no sonho e já era noite. Na porta da cozinha tinha um Rottweiler. Parecia que o cachorro simplesmente queria comer algo, então ela foi jogar um pedaço de presunto para ele. Assim que ela se aproximou dele, ele entrou correndo em casa. Ele foi para a sala e não deixava ninguém chegar perto dele. Quando ela chegou perto, ela viu que o cachorro só tinha a cabeça de um cachorro e o resto era uma coisa longa e cilíndrica. Ela falou que parecia um lápis com uma cabeça na ponta. A cabeça do cachorro latia ferozmente. Ela então pegou um cabo de vassoura e começou a bater na coisa até ela sair de casa. Então a minha mãe acordou. Algumas semanas depois, o meu pai teve que ir a um hospital de uma cidade vizinha para fazer uma pequena operação. E eu e minha mãe voltamos do hospital lá pelas 9 da noite. Quando entramos na garagem, lá estava ele. Eu não estou brincando. Um enorme Rottweiler bege e preto. Eu nunca tinha visto aquele cachorro na nossa vizinhança antes. Naquela época não havia telefones nem celulares, então a única coisa que podíamos fazer era sair do carro e entrar em casa. Nós saímos do carro e o cachorro parecia amigável bastante, já que não estava rosnando. Eu estava falando como cachorro enquanto a minha mãe abria a porta de casa. Assim que a porta abriu, o cachorro correu para dentro, empurrando eu e minha mãe, enquanto passava por nós. Isso me deixou apavorada. Eu achei que tinha alguém na casa e que o cachorro estava protegendo. Então eu e minha mãe atravessamos a rua e fomos ao vizinho para chamar a polícia. Depois de algum tempo, alguns policiais chegaram e entraram na casa. A minha mãe e eu ficamos paradas na entrada da garagem. Algum tempo depois, o policial voltou e confirmou que o cachorro ainda estava na casa, mas que não tinha sinal de mais ninguém ter estado lá. Isso foi lá pelas 10 da noite. À 1h30 da manhã, tinha mais 3 policiais e um cara de um canil tentando tirar aquele cachorro massivo de dentro da nossa casa, sem ter que machucá-lo. Algum tempo depois, eles conseguiram atrair o cachorro para fora com um pedaço de carne, mas antes que alguém pudesse pegá-lo, ele deu a volta pela casa, fugindo de todo mundo.
deu um tranco na porta que tinha sido encostada, no caso de alguém ter que fugir dele, e entrou em casa de novo e se deitou no sofá onde ele estava antes. Finalmente, lá pelas 2 da manhã, o cara do canil arranjou um tranquilizante e colocou em um pedaço de carne e jogou para o cachorro, que comeu a carne com tranquilizante. Depois de um tempo, o cachorro estava imobilizado e precisou de 4 homens para conseguir carregá-lo para fora. A nossa casa estava toda bagunçada, com abajures quebrados, mesinhas viradas e o sofá totalmente destruído. Mas finalmente o cachorro tinha ido embora. Na manhã seguinte, ligamos para o canil onde o cachorro tinha ido para saber o que tinha acontecido com ele. E para nossa surpresa, o cachorro tinha desaparecido. A jaula onde tinha colocado ele estava vazia e não tinha nenhum sinal de arrombamento. Não tinha como ele ter saído de lá. Até hoje a minha mãe e eu não falamos sobre o sonho que ela teve.